Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar hoje sobre o caso Drew Brees. Para as pessoas que não conhecem, Drew Brees é um quarterback de futebol americano que hoje gerou uma das grandes polêmicas do ano. Porque no meio desses protestos do assassinato de George Floyd, o negro que foi morto por um policial asfixiado há uma semana atrás, está acontecendo protestos no mundo todo contra o racismo. E no meio disso tudo, hoje o Drew Brees foi entrevistado, não sei se foi para rádio ou TV, e ele se declarou contra uma atitude que está sendo tomada por um movimento de jogadores negros na NFL de se ajoelhar durante o hino nacional. Ele declarou isso como desrespeito à bandeira do país e aos militares que serviram o país durante tanto tempo. Isso num país muito nacionalista, assim, isso é uma ideia muito mais comum do que faz parecer. Não é uma coisa que só o Drew Brees acredita, tá, gente? Tem que deixar isso claro. E a questão é que o Drew Brees tem sido chamado de racista, tem sido feita uma campanha muito grande de difamação, patrocinada até por jogadores e membros de times rivais. Eu vi algumas páginas ligadas ao próprio Atlanta Falcons, que é o time que eu torço, estão criticando muito o Drew Brees por causa dessa declaração dele. E eu vou aqui declarar, para mim, a declaração não é tão grave quanto as pessoas fazem parecer. Talvez o tempo que ela foi dita e a situação que ela foi dita seja inoportuno, mas eu acho que, assim, que tem que haver uma explicação sobre isso, explicar o que são, de onde surgiu esse movimento de se ajoelhar durante o hino nacional, quem é o Colin Kaepernick, que as pessoas estão falando tanto aí, eles estão falando pro Drew Brees pedir desculpa a ele, que eu acho uma bobagem danada, mas vamos aqui explicar o vídeo de uma vez por todas, explicar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Primeira coisa que a gente tem que explicar, racismo nos Estados Unidos é um problema grave. Não é uma coisa que acabou com a escravidão em 1865, que é o ano que a escravidão é abolida nos Estados Unidos, que o Norte vence o Sul na Guerra Civil, o Sul que era escravocrata, e não acabou com a segregação no fim dos anos 80, que é lá quando acabou a segregação racial em alguns dos estados que a mantinham. Vai lembrar que nem todos os estados mantinham segregação racial. Segregação racial, para quem não sabe, é uma época que tinha bebedouro para negro, bebedouro para branco, havia um preconceito muito generalizado. Tinha um ônibus, o banco de trás do ônibus era para negro, o da frente era para branco. Era uma situação assim vexaminosa de um racismo que era muito estrutural ainda nos Estados Unidos. E o que acontece? Em 2014, houve um assassinato brutal muito parecido com o que aconteceu com George Floyd, que foi o do Eric Garner. Eric Garner, que foi um negro, foi asfixiado por um policial e também foi morto. Lá não teve tanta repercussão quanto hoje está tendo contra o George Floyd, não teve esse impacto todo, porque o Obama soube trabalhar muito bem isso, ele soube acalmar as pessoas muito bem, soube unir o país muito melhor, por ser um político muito mais habilidoso que o Trump, que é uma pessoa que já tem um histórico muito racista. Se a gente for lembrar, o Trump na Mar-a-Lago, que é um clube de golfe que ele sempre teve desde os anos 80, ele sempre proibiu a entrada de judeus e negros, o que gerou muitas polêmicas. O Trump sempre teve muitos problemas em questões com negros. Então, esse é um dos motivos porque os movimentos têm ficado cada vez mais fortes em vez de enfraquecer como era em 2014. Mas a verdade é que isso impactou muito dentro dos Estados Unidos. Impactou alguns jogadores, entre deles um líder de uma coisa que vai seguindo até hoje, se ajoelhar durante o hino nacional, que é o Colin Kaepernick, que era um quarterback do San Francisco 49ers na época. Colin Kaepernick, ele começou a ajoelhar durante o hino nacional em sinal de protesto contra o racismo e a violência policial contra os negros. Isso aconteceu e gerou muita polêmica. Não à toa ele não está na NFL e ele não continua na liga. Eu acho assim, que ele é um quarterback regular, deixando isso claro, ele não é tão bom assim, já vou explicar no vídeo por quê. Mas vamos explicar primeiro o assunto principal, a atitude dele. E no primeiro ano isso foi criticado, mas ele continuou na liga porque tinha anos de contrato pela frente e o banco dele era o Blaine Gabbert, que um quarterback que chegou até a assumir titularidade porque o Kaepernick não estava jogando bem. Aí em 2015 ele continuou lá, dividiu a titularidade, 2016 acho que foi o ano que ele encerrou o ciclo dele pelo 49ers, e mais jogadores estavam aderindo a esse protesto dele de se ajoelhar durante o hino americano. Se para muitas pessoas isso era falta de respeito com a bandeira americana. O fato dele estar fora da liga é que isso não era hegemônico, não era todas as pessoas que estavam apoiando o Kaepernick. Muitas pessoas dos Estados Unidos estavam criticando essa atitude, porque lá é um país muito nacionalista, é um país que tem autoestima de superpotência, de ser o centro do mundo, e também de ter de respeito à memória do exército americano. Vai lembrar que é um país que venceu 2 guerras. Então, os Estados Unidos têm essa memória assim, de atrelar a bandeira à memória dos militares que deram a vida pelo país.
a questão que a gente tem que lembrar, assim, lá nos Estados Unidos a bandeira não é um pedaço de pano qualquer, como é a bandeira do Brasil. Aqui a bandeira do Brasil é pouco respeitada, tudo isso. É só usada em alguns protestos, tudo isso, mas olhe lá, é pouquíssimo respeitada comparado ao que é os Estados Unidos. Não à toa, não antes da NFL, mas toda a liga americana, NBA, NHL, MLB, NFL, Major League Soccer, toca o hino americano, sempre tem a bandeira dos Estados Unidos, sempre tem um respeito à nação. Antes das escolas tem juramento da bandeira, então não é uma coisa pequena. O Drew Brees não tá, se fosse aqui no Brasil, ia ser um pouco pior, porque não há esse sentimento de nacionalismo no Brasil como há nos Estados Unidos. Então, assim, esse movimento foi muito criticado e muita gente começou a meter pau no Kaepernick que ele não devia estar na liga. E essas críticas a ele fez com que o 49ers não renovasse seu contrato. Como o 49ers não renovou o contrato dele, ele teria que ir para outro time. E outros times não aceitaram a polêmica. Por quê? As polêmicas e as críticas ao Kaepernick era maior que o talento dele. A gente tem que lembrar, o Kaepernick talvez seja assim injustiçado, talvez ele era para estar assim na NFL, seja como um bom reserva ou como titular de uma equipe, mas vale lembrar, ele não era um passador eficiente, a porcentagem de passes dele, completos dele, era algo em torno de 62 em bons anos, 60 na média e 58 em anos ruins, que é uma média de passes horrenda. Vale lembrar que o Brady foi quase crucificado por ter passado 60% das bolas ano passado. A jardas por tentativa dele nunca foi grande coisa. Era um quarterback que às vezes era interceptado e correndo com a bola tinha pessoas que faziam melhor que ele, como o Russell Wilson e o Ken Newton. Então, assim, ele era um quarterback na média, talvez. Passando a bola, ele era um pouco abaixo da média, na minha opinião, mas correndo com a bola ele reduziu um pouco essa defasagem. Mas não é nada extraordinário. O Kaepernick não era um cara que mudava o jogo. Ele não era de elite, ele não era um super quarterback, um quarterback estrela. E isso não é o suficiente, assim, quando ele traz tantas polêmicas e tantas críticas, você tem que ser um cara muito bom para as pessoas ignorar isso, engolir sapo, como é o que acontece com o Tyreek Hill, que é o wide receiver do Kansas City Chiefs. Vale lembrar, ele agrediu a esposa grávida, a esposa ou namorada, ele agrediu uma namorada grávida repetidamente, de um jeito muito brutal, e cumpriu pena. Mas ele tá na NFL hoje. Por quê? Porque ele é um dos wide receivers mais rápidos do mundo. Deve ser óbvio, só tem wide receiver lá, mas ele é um dos pessoas mais rápidos do mundo. Ele consegue fazer 0 a 100, quando eu digo essa corrida de 100 metros, em menos de 10 segundos. Que é melhor que qualquer atleta brasileiro de atletismo. E ele tá jogando futebol americano. Então, assim, ele é um cara muito habilidoso. Você não consegue achar jogadores com ele. É muito raro ter um jogador da qualidade dele. Por isso as pessoas engolem sapo. E eu acho errado. O Tyreek Hill que ele fez não era para ele estar sendo glorificado ganhando grandes salários. É uma atitude muito nojenta que ele fez. É uma coisa que era para estar na cadeia ainda. Mas as pessoas engolem sapo por isso, porque é um talento que você não acha em qualquer lugar. E que talvez você não ache daqui a 10, 20 anos. O Kaepernick é um cara substituível. Você consegue achar o Garoppolo agora. O Garoppolo não é nenhuma maravilha, mas a última temporada dele, os números todos foram superiores às melhores temporadas do Colin Kaepernick. Você vê outros quarterbacks que estão vindo no draft, Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert, talvez até o Jordan Love, todos eles têm um potencial, um teto, possivelmente mais alto que o Colin Kaepernick. Então ele não era substituível. Por isso fica talvez a imagem um pouco do boicote. Pode sim haver um boicote patrocinado pela NFL contra ele, mas há de se entender também que ele não é nenhuma maravilha. E que também de se entender que ele não quer voltar à NFL porque ele está ganhando mais como ativista, como figura política, do que como jogador. Porque talvez se ele volta a ser jogador da NFL, supondo, volta à NFL e joga mal, o jogo que ele estava jogando antes do boicote, ele vai ser uma pessoa muito menor do que é agora como ativista. E vai lembrar, ele cobrou 20 milhões de dólares para jogar na XFL, que é um torneio alternativo à NFL, que cubre aquele vácuo da NFL que deixado depois do Super Bowl até a pré-temporada, que é entre metade de fevereiro até setembro. A XFL, que é uma liga que serve para jogadores que não deram certo na NFL e para jogadores não draftados, e eles ganham uma oportunidade na NFL se jogarem bem. E a questão é, essa liga ofereceu contratos ao Kaepernick, teve gente que ofereceu contratos dele lá, mas o contrato máximo lá normalmente é 250 mil, porque não são times ricos como a NFL, não são pessoas muito estruturadas, que têm grandes estádios, grandes investimentos. Ele queria 20 milhões de dólares, que é um salário que ele não teria na NFL hoje. Vai lembrar, ele mesmo se fosse contrato titular, talvez ele não recebesse 20 milhões de dólares. Isso é um salário talvez que acho que o Case Keenum recebeu para ser titular do Denver Broncos, né? E olha, o Case Keenum não é uma grande coisa, assim. Então, é uma situação assim, não é para mim uma situação que a gente fala, como podemos dizer, normal, um jogador pedir tanto dinheiro para jogar numa liga pequena. Isso porque ele não quer voltar porque ele é um ativista hoje. Jogador, a gente tem que entender, jogador quando gosta do esporte, quando gosta, quer praticar ele
ele engole sapo e ele perde dinheiro se for necessário. Isso foi o Hakim Ziyech esse ano, que escolheu o Chelsea em vez do United, abdicou de ter um salário 2 vezes maior do que ele vai receber no Chelsea. E vale lembrar, isso ele fez, sabe por que ele fez isso? Porque ele achou que o Chelsea vai ser mais competitivo e porque encaixa melhor com o estilo de jogo dele. Não é igual o Tom Brady, usando o próprio NFL, que cortava do próprio salário para o time ser mais competitivo, porque tem teto salarial, aí você tem que usar, tem um limite para contratar os 53 jogadores. Ele cortava do salário dele, que era a opção mais bem paga do campo, para reforçar outras áreas do campo. Durante um tempo, o Tom Brady estava recebendo menos de 10 milhões de dólares, não é porque o Aaron Rodgers recebia mais de 20 milhões. Então, assim, ele não tem esse tipo de coisa, esse instinto de atleta, de instinto de jogador que quer vencer a qualquer custo, que separa os bons atletas regulares dos gênios e dos grandes. Ele também não é igual a Ayrton Senna, que em 92, quando o Mansell acabou aposentando e abriu uma vaga na Williams, se ofereceu para correr de graça para ter o melhor carro. Não, ele é o cara que comprou 20 milhões para jogar numa liga alternativa e que ainda está em desenvolvimento. Então, assim, ele não quer voltar a jogar. Ele é um ativista hoje. O objetivo dele não é voltar a jogar. Então, essa é a minha opinião sobre isso. E ele está ganhando muito sobre o que está acontecendo agora. As pessoas estão lembrando dele ajoelhando no campo, de que ele foi um cara contra o racismo, e ele está ganhando com isso. É melhor para ele do que voltar para a liga e não jogar bem. Porque a tendência era isso. Então, é uma situação assim que a gente tem que lembrar. Não há querubins alados, não há santos nessa história. Do mesmo jeito. Assim, eu não acho que o Drew Brees é santo, do mesmo jeito que o Kaepernick não é santo. O Kaepernick também tem seu oportunismo. E pra mim, ele fez uma coisa pra mim muito mais grave que o Drew Brees. Recentemente ele falou, pode pesquisar aí, que ele ia pagar o advogado dos manifestantes que estavam quebrando coisa. Porque vai lembrar, manifestante que não quebra coisa, só levanta a placa lá falando, eu quero igualdade, não depreda patrimônio público, não joga lata de lixo no chão. Esse cara não precisa de advogado porque ele está no direito dele como cidadão de se irritar com uma injustiça no país. Esse manifestante não precisa de advogado. Quem precisa de advogado é aquele pessoal que roubou a loja da Nike em Michigan, na verdade. Que foi lá roubar a loja da Nike. Esse pessoal que estava assaltando algumas lojas, quebrando patrimônio público privado, estava lá fazendo quebradeira na frente da CNN, jogando pedra na polícia. Esse tipo de pessoa que precisa de advogado, porque está cometendo delito e crime. E esse tipo de pessoa que mancha a imagem dos negros, porque ele só aumenta o estereótipo de que negros são pessoas violentas, de pouca cultura, agressivas. Esse tipo de imagem que eles estão passando. Não estão passando a imagem de pessoas como os outros, que é assim que devem se passar. Na imagem de que todos são iguais perante a lei, que todas as pessoas devem ser vistas como seres humanos. Não é isso que está sendo passado por gente violenta. Ele foi lá dizendo que ia pagar advogado para manifestante e o pessoal bateu palma. Eu achei isso aí um absurdo. Mas como assim? Tem pessoas que vale mais o lado político que está, porque tudo é levado para o pessoal hoje. É uma coisa absurda. O que o Drew Brees fez não foi racista. Em nenhum momento ele se posicionou a favor da polícia, de falar que a atitude lá foi correta. Em nenhum momento ele foi contra os protestos que estão acontecendo. Em nenhum momento ele falou mal dos atletas. Ele só discordou de um jeito de se protestar contra o racismo, que é a falta de respeito com a bandeira. Queira ou não, nos Estados Unidos isso é entendido como falta de respeito. Não à toa, um cara saiu da liga pela crítica que estava recebendo. Isso não veio à toa. Existem sim pessoas. Se as pessoas gostassem do que o Kaepernick estava fazendo, se todas elas gostassem, ele ainda estava na liga. É simples. É básico isso. Então, o Drew Brees toma uma atitude dessa, uma atitude assim, até corajosa no certo sentido, porque ele sabe, ele não é burro. Ele sabe que o negócio pode gerar polêmica, mas ele não quis mudar a opinião por conveniência. Que é uma coisa que muita gente faz. Eu podia estar aqui fazendo, podia estar aqui chamando o Drew Brees de racista, de tudo isso. Que eu recebo muito like. Tem página hoje da NFL aqui no Brasil que tá batendo no Drew Brees, chamando de racista, de cara nojento. Então, assim, essa situação a gente tem que falar. O Drew Brees não foi oportunista nesse sentido. Ele defendeu o ponto de vista dele, mesmo que isso gerasse protestos e intrigas políticas. Essa foi a decisão que ele tomou. Essa é uma coisa que a gente tem que entender. Não foi racista, ele não foi desrespeitoso com nenhum negro no protesto, tudo isso, não. Ele discordou de um jeito de se protestar contra o racismo, que em teoria é desrespeito à bandeira americana. É isso que aconteceu. Para mim é uma coisa que ganha repercussão por ser no momento errado. A gente está vendo ex-jogadores da NFL, companheiros de time dele, Michael Thomas, o Mostert, que veio agora do 49ers, Alvin Kamara, falando mal dele, xingando ele nas redes sociais.
A gente está vendo o LeBron James também falando disso, ex-jogadores da NFL, movimentos de times, os rivais, como o Atlanta Falcons, um time que eu torço. Eu tô vendo gente atacando duramente o Drew Brees. Teve um jogador, ex-jogador, que falou que o Drew Brees era parte do racismo estrutural do Brasil, dos Estados Unidos, que ele estava ensinando os seus filhos. Isso é uma coisa assim, esse é baixo, esse é vil. Eu acho que é uma coisa assim, é uma declaração que está no tempo errado e pode ser sim polêmica e criticada. Mas não é um ponto de você colocar a pecha no cara de racista, porque é uma coisa que ele não foi. É uma coisa assim que eu acho absurdo que está acontecendo agora. Ele não foi racista. Temos que entender, são pessoas, todas elas. Kaepernick, Drew Brees, o LeBron James, todos eles são pessoas. Pessoas são pessoas, pessoas cometem erros, são pessoas falhas e elas pensam diferente. E que bom que seja assim. Porque não somos robôs que pensamos iguais, não somos gado político que tem que seguir à risca tudo que uma militância fala. Pessoas têm o direito de pensar diferente e a pluralidade de ideias que criou uma civilização melhor. Não é as pessoas pensarem iguais igual rebanho. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Para mim, há oportunistas de plantão sim, e também há uma declaração que foi fora de hora e desnecessária. Mas é uma coisa, ele defendeu o que ele pensava e não foi racista. É uma coisa que tem que ser dita. Ele defendeu o que pensava e eu acho assim, Drew Brees não se torna menor por causa disso. Ele ainda continua um recordista da história da NFL, ele ainda é um futuro Hall da Fama, ele ainda é um dos melhores a ter jogado na história do jogo, ele ainda vai ser quarterback do Saints porque ele é bom demais. Ele é muito maior do que essa polêmica vai ser, ele é uma figura gigantesca para a NFL e para todos os esportes, muito diferente do que é o Kaepernick para a NFL. Então, assim, o Drew Brees não deve ser crucificado por uma declaração dessa. Primeiro, porque não foi uma declaração racista, e segundo, porque é o direito dele se defender. Aí o pessoal vai falar, mas ele teve foto com o Trump, aí ele é republicano. Gente, Tom Brady é republicano, Peyton Manning é republicano, muitos atletas são republicanos. Peyton Manning deu dinheiro dele para a campanha do George Bush. George Bush que fez a guerra do Iraque. Foi uma das operações militares mais nojentas dos Estados Unidos. Nem por isso Peyton Manning é xingado por ser republicano. É uma decisão dele. Ninguém é uma pessoa ruim porque ela discorda de você politicamente. Se a gente for desse jeito, não tem mais amizade. Eu, por exemplo, eu teria nenhuma amizade dentro da minha família, porque eu discordo de muita coisa politicamente dentro da minha família. Então, assim, o que está sendo feito hoje agora é uma prova de que a polarização reduz muito o debate. Ou você é racista ou antirracista. Não pode estar entre as coisas. Então, só existem dois lados. Se você falou uma coisa contra isso, você está compactuando com o outro. Isso é nojento. Isso eu não aceito. O que está sendo feito com o Drew Brees é baixo e covarde. Para mim é isso. Não é uma declaração de falar, ele não declarou ódio aos negros, ele não se declarou contra os protestos, ele não xingou ninguém. Ele só criticou de uma forma que foi feito os protestos por jogadores. Só isso. Até o próximo vídeo.